O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Mensagem: Tribulações. Não te prendas indefinidamente às teias afogueadas com que as tribulações da experiência humana te possam, talvez, barrar os passos. Se decorrem de conflitos em família, desaparecerão com o tempo. Se estão configuradas em prejuízos de ordem material, o trabalho te recomporá o equilíbrio econômico. Se vieram de provas com as quais não contavas, lembra-te de que serão irresistivelmente dissipadas na pressa das horas. Se resultam das incompreensões de certos amigos, console-te a certeza de que semelhantes incompreensões não partem de ti. E se procedem de sofrimento demorado, recebe-as com paciência, trabalhando e servindo sempre nas atividades em benefício do próximo, porque, a fim de te abençoar e auxiliar, a providência divina com mais facilidade te encontrará o endereço. Mensagem constante no livro Neste Instante, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Prece. Senhor Jesus, compadece-te de nós, a fim de que nos esqueçamos para servir aos nossos semelhantes. Nas sugestões do egoísmo, não nos permitas mergulhar o coração nos próprios interesses com indiferença por aqueles companheiros que nos deste a zelar. Abençoa-nos para que de nosso pouco venhamos a fazer o muito da boa vontade, de modo a realizarmos algo do que te devemos na pessoa do próximo. Ampara-nos as mãos a fim de que se abram ao trabalho, ofertando a migalha de nossas possibilidades para a construção do bem onde estivermos. Senhor, enquanto o mundo se agita na incompreensão, dá-nos o necessário entendimento de nossos deveres, com a precisa força para cumpri-los. Não nos permitas o apego às sobras de nossos recursos ou de nosso tempo, auxiliando-nos a investi-las no bem dos outros. E dá, Senhor, que a nossa fé se traduza em caridade, para que possamos servir-te na pessoa de nossos irmãos da humanidade, hoje, agora e sempre. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar.
Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Comentário. A afirmação de que a Terra é um mundo de expiações e de provas para espíritos rebeldes às leis divinas, através das experiências que ela propicia, tem levado pessoas a deduzirem outras ideias de consequências até funestas. Uma é a de que não se deve tentar atenuar os sofrimentos alheios, visto estarem as pessoas que as sofrem expiando faltas, devendo-se, pois, respeitar seu fardo. Outras pensam que até dever-se-ia contribuir para tornar esses sofrimentos mais graves, para maior benefício de quem as sofre. Esquecem-se os que assim pensam que todos estamos na Terra para evoluir, desenvolver nosso potencial espiritual. O ressarcimento de faltas cometidas contra si próprio, contra o próximo, contra a coletividade, é um dos fatores para que esse desenvolvimento ocorra. Como estamos todos sujeitos a esse ressarcimento, o meio mais fácil de fazer essa evolução é através da solidariedade, da caridade, que leva um a auxiliar o outro e não deixar o outro sem ajuda ou agravar seus sofrimentos. Para auxiliar seus irmãos, Jesus trouxe o amor a Deus e ao próximo como lei maior, e essa lei maior é que nos manda auxiliar o outro, abrandar-lhe as dores sempre que possível, auxiliá-lo em suas dificuldades.
Não devemos jamais esquecer que a lei divina é a do bem. Toda ação que contraria essa lei provoca consequências desagradáveis ou dolorosas. As expiações e as provas são meios justos, porque são efeitos de ações negativas feitas pelos homens, mas têm por objetivo maior fazê-los desenvolver-se espiritualmente. Seu tempo de duração está relacionado com as necessidades espirituais dos mesmos. Assim, o benfeitor pode ser o instrumento de Deus para o fim daquela prova. Não se pode também esquecer que a justiça divina é sempre misericordiosa. Prece. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Assim seja.